E aí, gente, estou aqui para falar um pouquinho sobre aquele filme que muitos jovens gostaram, certo? Que é o filme Deus Não Está Morto, ok? Gente, indo direto ao assunto, como tudo na arte, né? Nós podemos tirar algo benéfico, algo positivo, bom, né? Esse filme não é diferente. Nós temos várias coisas nele, né? Assim, que nós podemos usar em relação a coisas do nosso dia a dia, como questões morais, sociais, enfim, né? Como a violência psicológica que o pai faz lá com a filha em relação a ela ser de uma religião e ascender para outra religião e o pai não aceitar, enfim, temos vários exemplos, né, naquele filme de algumas coisas, então dá para se aproveitar algumas coisas, né? Agora sim, gente, na questão do professor de filosofia daquele filme, nossa, ó, parabéns para quem pensou ideologicamente sobre o que é um professor de filosofia. Gente, nesse ponto, e para mim, professor de filosofia, nesse ponto, desculpe o termo, caga o filme inteiro, tá? É justamente o professor de filosofia. Então assim, gente, o filme Deus Não Está Morto faz uma caricatura grosseira, absurda de um professor de filosofia. Eu me senti incomodado quando assisti aquele filme. Por quê? Porque é alguém mentindo na cara dura, assim, apontando, dizendo, olha, você é assim, né? Então, você que não assistiu o filme, você, professor de filosofia, você tem que assistir esse filme para você ver como muitas pessoas, e para você ver como o olhar de muitas pessoas é esse sobre você, professor de filosofia, né? Então, assim, para começar a história, o professor de filosofia do filme é ridículo ao ponto de querer humilhar o aluno e querer botar Deus em xeque. Cara, nós estamos numa universidade, primeiro dia de aula, cara, eu moro nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país com desigualdade social gigantesca, um país onde o seu governo está enfiando os pés, as mãos, a cabeça em um outro país por causa do petróleo. Enfim, eu estou com várias discussões e aí eu vou me preocupar com a fé do outro indivíduo. Não só do outro indivíduo, mas com a fé de todos da sala de aula de uma universidade, né? Então, assim, eu, preocupado com as questões filosóficas, científicas, racionais, eu vou trazer um vespeiro desse, eu vou trazer uma questão dessa... que você estudar sobre Deus, você vai fazer uma cadeira sobre Deus, você vai fazer uma teologia, né? Mas numa universidade, onde você vai falar de filosofia, cara, assim, quem escreveu aquele filme, aquele roteiro, foi assim, de uma maestria, assim, aí você diz que a ideologia e teoria da conspiração só tem do lado da esquerda, né? Enfim, Foro de São Paulo, mas quando você vai assistir esse filme Deus Não Está Morto, ele é ridículo, porque ele faz essa caricatura ridícula, igualmente ridícula, do professor de filosofia, como se fosse aquele cara que bota o dedo na tua cara e diz, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tu tem que acreditar nisso, entendeu? E caramba, se a gente trabalha com a filosofia de Sócrates, a filosofia dos pré-socráticos, é uma filosofia honesta, é uma filosofia pura, em que eu vou falar para todo mundo, em que eu não vou ter problema em dizer que a origem do universo foi a água de Tales, como também pode ser o Deus uno, único e imutável de Xenófanes. Tá dando para entender? Eu não vou ter problema de falar de Nietzsche, certo? E de falar de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho. Eu não vou ter problema disso, sabe? Só que o indivíduo que escreveu Deus Não Está Morto, né, para dar uma resposta ao Nietzsche, tá, ele generaliza todos os professores de filosofia como ateus. Ele generaliza. Primeiro, ele generaliza todo mundo como se fosse ateu. Segundo, ele faz essa caricatura do professor de filosofia como se fosse o detentor de toda a sabedoria e conhecimento, e você, reles aluno, não sabe de nada. Outra coisa, empurra para você que nunca pisou na universidade, que a universidade é aquilo dali, né? Impõe para você que a universidade é aquilo, sendo que ela não é aquilo dali, certo? Nós temos sim liberdade de ideias, podem até dar um 9 para a gente numa monografia, podem dar um 8, até um 7, mas nós temos liberdade de dizer na lata de certas pessoas que nós pensamos sim. Agora também tem que ter argumento para contrapor.
Outra coisa, botam naquele filme como se o professor de filosofia impusesse aos seus alunos um assédio moral pesadíssimo de chegar e dizer assim, escreva aí, Deus não existe. Que é isso, cara? Isso não existe, cara. Isso é cabível até de processo, entendeu? Então, assim, eu na minha vida acadêmica, eu tive momentos com vários professores e professoras de filosofia. Tenho certeza, trabalhei com muitos professores de filosofia que eram ateus, sim, né? Mas nunca disseram, não acredite nisso, porque isso não existe. Não, cara. Não, nunca disseram. E não digo só da minha instituição, que é a Universidade Estadual do Ceará, eu digo de outras instituições como a própria UFC, né? A UFRJ, quando tive contato com pessoas de lá, professores de lá, né, em congresso, em evento, enfim. E outras universidades, né, que não vai vir agora à mente, enfim. Então, assim, nunca vi essa imposição, cara. Nunca vi essa imposição. Então, olha que louco, o aluno, conversando com o padre no filme, ele dá a entender que o inimigo de Deus é o professor de filosofia, cara. Que ele diz assim, olha, padre, eu sinto que Deus está me colocando num momento decisivo, em algo sério, em algo assim que eu não posso recusar. Aí o padre, é mesmo? Então vá lá, acredite, sei o quê. Ou seja, o professor de filosofia é o capeta. Desculpa, gente, eu chego a ficar vermelho, sério. Mas de tão ridículo que é o filme nesse sentido, cara. Todo filme que você encontra onde tem a temática Deus, tem um demônio contra Deus, tem os seus servos contra Deus, tem capeta, um anjo caído, sei lá. Né? Enfim, tem. E no filme Deus não está morto, quem é o capeta, quem é o demônio, é o diabo do professor de filosofia. Tu acredita nisso, cara? Então, assim, você vai encontrar nesse filme, cara, essa caricatura triste. Agora falando sério, gente. É uma caricatura triste que muitas pessoas que não simpatizam já com a disciplina, ou muitas pessoas que são muito dogmáticas quando veem aquele filme, é o primeiro contato delas sobre a universidade ou coisa do tipo, elas vão entender que filosofia é aquilo. E eu já vi alunos relax, que assistiram aquele filme e vieram falar comigo de boa sobre, e já vi alunos também muito revoltados com essa postura do professor de filosofia do filme, como se fosse um padrão nosso, né? Então, para você, querido colega da filosofia, assista esse filme, se veja nesse filme aí, né? Observe esse filme, veja como as pessoas aí, como essa mentalidade atual cristã vê você, professor de filosofia, né? Então é triste, é por isso que eu digo que o que eu faço hoje em sala de aula é um desconstruir constante, cara. Desconstruir de quê? De preconceitos. Desde o momento que eu entro na sala de aula, eu tenho muito orgulho de entrar na sala de aula e desconstruir a imagem da filosofia da forma de que muitos olham, certo? Eu lembro que muitas vezes me perguntaram, professor, o senhor é ateu? Professor, o senhor é comunista? Professor, o senhor já participou de seita? Entendeu? Então, assim, aquele filme, ele expõe o professor como se fosse um agente do mal, assim, sabe? Um agente para fazer a desordem, sabe? E mostra o professor como inimigo do cristão, né? Nós somos inimigos do cristão, que é isso, cara. Quem escreveu aquele filme desconhece a filosofia cristã, né? Desconhece o que é a ferramenta filosofia, até porque dentro da própria Bíblia nós vamos encontrar muita filosofia. Jesus mesmo, cara, um grande filósofo, né? Enfim, um dia eu for escrever um livro de filosofia, vai ter uma parte falando sobre Cristo, sobre ele como filósofo, né? E como Jesus foi deturpado por várias pessoas, né? Com seus valores, costumes errôneos e tal, como Jesus foi usado, vamos dizer assim, né? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: assistam o filme, mas a minha opinião é que aquele professor de filosofia do filme é uma caricatura errônea, egocêntrica, é uma caricatura prepotente, sabe?
com aquela arrogância intelectual, sabe? Pronto, você, professor de filosofia aqui, por acaso tem essa arrogância intelectual, dá uma assistida nesse filme para desconstruir isso, cara. Vamos pensar a filosofia que nem o tio Sócrates, né? Vamos falar com o povão, vamos saber o que se fala sobre a filosofia, sobre o que é a filosofia, né? Não vamos deixar esse tipo de coisa acontecer. Eu fico impressionado assim, cara, ó, saindo um pouco do tema, tá? Mas se eu falo mal de Cristo, ou se eu faço qualquer coisa em relação à fé das pessoas, vai ter uma carta de repúdio, vai ter isso de repúdio. Eu não lembro, perdão se eu não sei, se eu sou ignorante nisso, mas eu não lembro de uma carta de repúdio das universidades de filosofia frente a esse filme Deus Não Está Morto, né? Eu não lembro. Não sei também se é porque existe essa arrogância também da universidade de não olhar para baixo e dizer assim, não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar a galera falar isso, né, dos colegas, dos milhares de colegas que estão em escola, que estão em universidades aí e tal. Vamos pensar uma contraposição nisso. Não vi. Então para você, colega, assista o filme, tá? E assim, para os demais, gente, eu achei o filme ridículo nesse ponto de usar o professor de filosofia como um demônio contra os cristãos, né? Então é isso. Falou, galera, e até a próxima.